temos aqui para vocês no Pode Vir. Tudo bem? Aqui tá tudo ótimo, sempre tudo ótimo e sempre trazendo para vocês o que existe de melhor. O que nós falamos muito hoje em dia é sobre tecnologia, marketing digital. Olha, as pessoas acham fácil. Eu não acho nada fácil. É aquela situação de que todo mundo acha que sabe, mas sabe fazer direito? Por que às vezes não dá resultado? Gente, ninguém sabe tudo. Então, nós temos profissionais competentes para que eles façam esse serviço maravilhoso e abençoado para nós, não? Então, hoje eu trouxe duas pessoas maravilhosas que estão aqui conosco, que é o Renan Espíndola e o Tiago Mello. Muito obrigada por estarem aqui conosco. A gente que agradece o convite, Suzy, é um prazer e, como você mesmo falou, a ideia nossa aqui é desmistificar um pouquinho, esclarecer um pouco mais sobre esse universo, sobre esse meio do qual a gente atua. Exato, Sully. Muito obrigado pelo convite também aqui. Eu e o Renan, a gente está muito feliz de estar aqui com você e vamos desmistificar esse assunto, né? Porque, olha, uma caixinha de surpresas, né? A caixa de Pandora, sabe aquela? Porque tem um monte de coisa, né, que as pessoas acham que é isso, é aquilo. E eu tenho um case muito interessante, obviamente que eu não posso citar nem a pessoa nem a marca, óbvio, mas era uma pessoa que contratou uma determinada influencer para vender o produto dele. Pagou uma fortuna para essa influencer divulgar. Ele não vendeu. Sério, gente, não vendeu. A venda de produtos não chegaram a 100 peças. Esperado era quanto, Suzy? Ele pelo menos recuperar o que ele investiu. Que era muito mais que 100 peças. Era uma grana terrível. Resumindo, prejuízo. Mas por quê? Não soube ligar o produto com esse influencer. A pessoa em né? si, né? Tudo tem a ver, tudo tem que ter sinergia, tem que ter cuidado para realizar. Então, por isso que eu estou com vocês dois. Cada um faz um pouquinho, os dois falam a mesma língua, né? Para que os resultados sejam sempre positivos. Sim. Agora falaremos dessa parceria maravilhosa. Renan e Tiago, não? Renan, fala um pouquinho para nós como é que começou. Tá. Primeiro a nível de contato, né? Eu conheci o Tiago através de uma antiga relação minha e desde o início, a primeira vez que a gente se viu, rolou um clique. A gente gosta muito de falar sobre negócio. O Tiago estava no final da graduação dele, eu no final da minha. E desse contato nasceu uma amizade que se estendeu por muitos anos, até que chegou um momento onde a gente falou, vamos tentar alguma coisa em conjunto. Depois eu dou mais detalhes sobre essa como foi essa trajetória. Até que 2 anos atrás a gente resolveu montar a Titã e começar a nossa operação por conta. Agora, Tiago, explica uma coisinha para todos nós. Você trabalhar com um amigo, né? Porque tudo é uma amizade, né? E quando você fala de uma empresa, de uma sociedade, de uma parceria, trabalhar junto ali mesmo, né? É uma dedicação, acho que dobrada, né? Porque além da amizade, tu tem o profissionalismo que tem que dar resultado. Não é um achismo. O resultado tem que vir, né? E para vocês isso fluiu bem? Olha, fluiu bem. Eu vou dizer que fluiu bem sim. Por quê, né? Primeiro para eu conhecer a pessoa que é o Renan e ele conhecer a pessoa que eu sou também. E principalmente assim, a gente sempre tem uma conversa empática e sincera. Seja com a gente, seja com os funcionários, seja com os clientes também. Por que a gente quer ter esse tipo de modelo? Porque o medo, a opressão disso não dá o resultado que a gente quer. Você vai, às vezes, deixar a pessoa num momento de um burnout, mas ela não vai depois entregar o resultado. E o que adianta? Empresa não é para nascer e morrer em 3 meses. Empresa é para viver por um tempo, para viver 10, 20 anos que seja aqui. Então, a cobrança entre eu e ele sempre foi assim, empaticamente sincera com o que está acontecendo, mas a gente se cobrava. Era sempre olhando números e resultados. E por que não deu certo e qual que é o aprendizado a partir de hoje? Como que a gente vai avançar nisso daqui? E é muito legal, porque tem hora que a gente está numa discussão um pouco mais acalorada, etc. Chegamos num contexto, chegamos numa conclusão, acabou, virou a página. E aí, Ti, como é que você tá? E aí, Renan, como é que estão as coisas? Acabou. Como é que foi aquela coisa ontem, sabe? Resolve e acabou. Mas é o que você comentou, Ti. A gente precisa ter um pouco desse cuidado, saber discernir o momento de falar com o Tiago profissional, com o Tiago sócio, o momento de falar com o Tiago, com o Renan amigo, né?
Mas acho que a gente vem fazendo isso muito bem ao longo desses Muito bem, sim. anos de atuação em Sim. conjunto. E isso, obviamente, o resultado é de sucesso. Sim, e eu acho que esse é um ponto importante, Suzy, para destacar, porque quando um não está bem, quando a gente tem um sócio, o outro vai estar podendo apoiar. Porque a trajetória da pessoa que empreende é solitária, né? A gente sabe disso também. E quando você é uma pessoa que você pode contar ali, que está junto com você, fica mais fácil. Eu tive problemas, eu tive problemas nesses anos, assim, e é uma coisa que é muito melhor quando você tem outra pessoa querendo o mesmo objetivo que você. Flui, né? Flui. Flui. O barquinho vai de boa, né? Exato. Como diz, ele vai tranquilo. Agora, Renan, o que você acha? Fala um pouquinho desse universo digital no Brasil. Eu estou sendo específica, Tá, porque eu sei que cada lugar... Então, por isso que eu estou sendo bem específica aqui no Brasil. tá. Para isso, Suzy, a gente trouxe algumas informações, alguns números que acho que são muito relevantes de trazer, num contexto nacional mesmo. Tá, ok. Né? Mas, óbvio, o universo digital, Sim. ele tomou uma proporção muito além de Brasil, É etc. até Mas difícil Exato. você mencionar uma coisa, vamos dizer, regional. Colocaremos Perfeito. dessa forma. Perfeito. Mas, se eu levar agora em nível, vamos dizer, universo, nós saímos daqui amanhã cedo. Exatamente. Sim, A gente exatamente. fica aqui até próximo do Halloween. Não, a gente vai discutir Com certeza. todos os fatores de todos os países, se faz sentido às vezes começar no digital, assim. Exatamente. E bom, hoje, no cenário atual do Brasil, tá, Suzy, para mostrar a relevância desse universo digital, são mais de 180 milhões de brasileiros com acesso à internet. Isso já é um primeiro ponto. É muita gente, né, eu diria. Desses 180, são cerca de 160 milhões, pouco mais de 160 milhões de pessoas com contas em redes sociais, tá? E aí um outro dado muito relevante referente ao perfil do brasileiro online. O brasileiro é o Brasil, né? É o terceiro maior país do mundo que desprende tempo em frente a telas, tá? Isso a nível nacional, para você ver a relevância do Brasil, né? Do estar presente no online. E além disso, o brasileiro tem um tempo médio de 9 horas e meia disponível na internet. Isso entre computador e celular. Mais de 50% desse tempo é desprendido no celular por dia. Por dia. Por dia. Exato, Por dia. exatamente. Então, a gente desprende, a gente está muito tempo disponível online. Mais de... Mais de fiz um uma conta, terço. mais de um terço do Mais nosso de um terço dia a do gente dia está a gente tá disponível online. online. Assustador, E leve em tá? consideração que tem um terço do nosso dia, ou talvez um pouco menos, se varia de pessoa para pessoa, que a gente está dormindo. Né? Então, para você ver o quanto que isso representa no nosso dia. Eu serei bem sincera, às vezes eu fico na dúvida se é bom ou se é ruim. Não vamos entrar nesse Né? mérito. Então, por isso que eu falei, que é uma opinião da minha pessoa, entendeu? Porque é outra perfeito. polêmica que nós É uma ficaremos outra aqui discussão. mais que a gente- 3 dias, você entendeu? Não sei nem se Exatamente. termina na Páscoa do ano que vem. Mas nós continuaremos aqui, né? É isso. As estratégias, né? Elas são baseadas, as estratégias que vocês criam para cada cliente, obviamente, elas são baseadas nas informações que vocês recebem, do produto, do cliente, o que ele deseja, o que ele não deseja, né? Tiago, como que funciona isso? É sempre... Vocês conseguem sempre as informações corretas? Ou quando vocês veem, não é nada daquilo que a pessoa passou? Às vezes as informações são corretas que eles passam. Alguns casos, o que acontece, né? A maturidade hoje do empreendedor, ou mesmo o próprio empresário, sabe? Quanto às métricas, ou o que eu quero dizer aqui, quanto aos números que estão na operação de marketing e venda deles, eles não têm isso. Eles têm, às vezes, o faturamento, o lucro e o custo. Beleza. Mas, tudo antes disso, eles às vezes não têm. Eles não têm, então, por exemplo, quantos clientes você atendeu e quantos desses clientes são novos dentro do seu negócio? E desses clientes, quanto que eles gastaram, em média, nos últimos 3 meses com cada pedido que foi feito aqui? E ainda a gente tem, às vezes, um negócio complexo. Quando a gente está falando de um negócio que envolve você ter o contato com a pessoa marca uma reunião. Dessa reunião agendada que você teve, ela compareceu ou não compareceu? E dessa reunião agendada, teve uma proposta enviada e aí você finalizou a compra? Tudo bem, se esse é o teu processo, quantas pessoas fizeram todo esse caminho que eu falei? Quantas pararam até o contrato assinado? Quantas pararam e não chegaram aí na reunião, só marcaram a reunião? Então, tudo isso daqui é o que a gente chama do funil comercial, que a gente está olhando aqui, e também tem a parte do funil do marketing, que entra antes do funil comercial. Então, as operações que a gente vê hoje,
em grande parte do Brasil, não temos dados suficientes para a gente poder tomar uma ação que seja impactante. Então, a gente às vezes constrói tudo isso com o cliente. Então, a gente não tem só hoje o serviço de entrega de marketing, a gente também quer trazer um pouco da educação para eles e falar, olha só, como que a sua operação precisa estar mais estruturada. Como que você precisa ter mais dados para tomar a decisão? Porque hoje em dia, empresa que se baseia em dados é a empresa que de fato consegue avançar. É a empresa que de fato toma a decisão certa. Perfeito. Renan, dentro do mercado digital, colocaremos dessa forma, existem várias nuances, vários serviços. A empresa de vocês foca em quais serviços? Ótima pergunta, Suzy. Quando a gente fala de marketing digital, realmente são várias frentes de atuação. Você deu um exemplo, por exemplo, do marketing de influência, né? Onde você contrata um influencer para fazer essa divulgação. Isso é uma atuação dentro do marketing digital, por exemplo. A Titã, ela vai atuar na frente de tráfego pago, gestão de redes sociais, criação de conteúdo orgânico e um pezinho em atuação comercial, como, por exemplo, implementação de CRM, para a gente extrair todos esses dados dos quais o Thiago falou, e aí a gente ter uma jornada do cliente, ter uma operação como um todo, com métricas, com números, para a gente cada vez otimizar e tomar decisões assertivas com relação a estratégias que a gente vai construir. Tá? Então, resumindo, a operação da Titã é muito focada na parte de gestão de anúncios online, tráfego pago, combinado com conteúdos orgânicos, gestão de redes sociais e uma veiazinha no comercial, um comecinho do comercial ali. Tá, Perfeito? então eu farei só mais uma pergunta. As pessoas falam muito e de cada um eu escuto uma coisa. Tá. Então, eu acho que vocês também, eu acho que às vezes fazem uma confusãozinha, né? Vamos perguntar agora para o Renan. Renan, tráfego pago, o que é o tráfego pago? Pelo amor de Deus. Tá. Porque cada um fala uma coisa. Perfeito. Eu vou começar falando no contexto prático do que é, e aí, Ti, se você Eu quiser posso Sim, ajudar. complementar, fica à lógico, vontade. lógico. E aí depois eu vou tentar fazer uma analogia É, uma coisa para ficar um simples. pouquinho mais fácil. Um tá? Pra basiquinho, ficar um pouquinho mais só para a fácil. pessoa, olha, começa aqui e pronto. Exato. Mas o tráfego pago, de forma bem resumida, nada mais é do que a gente pagar plataformas online, plataformas como Instagram, Facebook, como TikTok, como Google, YouTube, para divulgarem os nossos anúncios, nossos conteúdos, o que a gente selecionou de material Certo. para um público pré-selecionado, Para um público X, produto X. que a gente definiu. Agora, a questão da analogia, para tentar facilitar um pouco, tá? Eu gosto de comparar um pouco com outdoor. Então, a gente tem um outdoor numa avenida movimentada aqui de Sorocaba, por exemplo, onde a gente tem pessoas trafegando, né, pela rua, seja no carro, na moto ou andando mesmo, e o anúncio vai aparecendo conforme a gente vai passando. Correto? Perfeito? Tranquilo até aqui, né? Ótimo, maravilha. E aí a gente tem, nesse anúncio, uma chamada para ação, venha conhecer a boutique da Suzy, ou compre as peças, compre nossa carne da marca X, lançamento do produto Y. Perfeito. Então, no online, tá? No cenário digital, a gente tem as pessoas trafegando, a gente tem as pessoas andando pelo Instagram, pesquisando informações no Google, desprendendo tempo ali, vendo qualquer tipo de conteúdo no TikTok. Então, elas estão ali disponíveis, trafegando, perfeito? E a gente está pagando essas plataformas para exporem os nossos anúncios. Tá? Depois de tanto tempo ficar online, tem que ver mesmo, né? Exatamente. E aí um ponto muito legal de trazer para o universo digital, que aí reforça, colabora com a questão dos dados que o Thiago trouxe, tudo isso é mensurável e tudo isso é mais pré-selecionado. Então, quando a gente cria uma campanha de tráfego pago, por exemplo, eu consigo delimitar o tipo de público que eu quero impactar. Então, faixa etária, geolocalização, interesses que essas pessoas tenham, o comportamento dela na internet, e eu tenho tudo isso mensurado. Eu tenho esses números, eu tenho a quantidade de pessoas para quem eu apareci, a quantidade de pessoas que clicaram no meu anúncio, diferentemente de um outdoor, né? Aí, no online, a gente consegue mensurar isso tudo. Com mais facilidade. Exatamente. Né? E entender, né, se está fazendo sentido o que a gente está criando, se não está fazendo sentido, para qual caminho que a gente tem que direcionar, qual público está me dando mais resultado. E aí a gente vai fazendo o que a gente chama de otimização das campanhas. Perfeito? Complementando o Thiago. Exato, exatamente isso que o Renan falou ali. E um ponto que é também bem importante da parte do tráfego pago é a gente está se limitando ao que os anunciantes que entregam para a gente, as plataformas entregam para a gente. E então, a responsabilidade do nosso lado também assim, é se aperfeiçoar quanto a isso. Porque, por exemplo, o Renan falou do TikTok. Pô, o TikTok é uma coisa super recente no Brasil.
É uma rede social super recente. E não é o nosso trabalho julgar a rede social. O nosso trabalho aqui, de fato, queremos entregar o resultado aonde as pessoas estão olhando no final do dia. Sim. Então, se for no TikTok, a gente vai fazer o tráfego pago no TikTok. Se for no LinkedIn, vai ser no LinkedIn. Se for no Pinterest, vai ser no Pinterest. Se for no WhatsApp chinês, o WeChat, vai ser no WeChat amanhã. Então, onde é que for, a gente vai estar lá. E esse é o nosso trabalho, que de fato é fazer o tráfego pago acontecer ali. Dá resultado, né? Dá o resultado. E exige muita atualização, muito estudo. Eu imagino. Muito. O mercado ele muda todo ano, literalmente. O mercado digital é muito dinâmico. Inteligência artificial nem se falava em 2024. É, e hoje em dia é pré-requisito. Inclusive, a próxima pergunta é essa. A próxima né? já? Já? Eu quero a opinião do Thiago. Thiago, IA e marketing digital funciona bem? Funciona muito. Hoje é imprescindível. Hoje é assim, todas as campanhas que a gente colocar na internet já funcionam com inteligência artificial. E nós também utilizamos elas tanto no nosso processo quanto na nossa criação dos anúncios. Então, por exemplo, a Suzy me disponibilizou hoje uma foto com um produto que ela está vendendo. A gente já tem ferramentas suficientes para que ela não precise gravar um vídeo. A gente possa mandar essa foto para uma outra plataforma que vai gerar um vídeo a partir do que ela me mandou. Além disso, também a gente já começa a ver melhorias nos modelos. Então, o Meta tem o próprio modelo, o Google tem o dele, para começar a direcionar melhor para o nosso público-alvo. Então, hoje é imprescindível que a gente alie inteligência artificial com o marketing digital. Se a gente quiser, de fato, estar na ponta da tecnologia para entregar isso para os clientes. Perfeito. Renan, vamos lá. Comecei a minha empresa. Não sei como fazer, não tenho a mínima noção para que caminho eu sigo e o pior, estou com pouca grana, tenho pouco dinheiro. Eu consigo fazer um trabalho com vocês? Bom, Suzy, são N fatores que devem ser levados em consideração antes de querer sair investindo em tráfego pago, por exemplo. Tá? Aleatoriamente, principalmente, né? Exato. A questão é fácil de investir. Hoje, se você tem uma rede social, se você tem um Instagram, por exemplo, produz conteúdo, com 2, 3 cliques em botões, você consegue, você mesmo por conta, criar uma campanha. Não recomendamos fazer isso, tá? Por quê? Então, vamos entrar nesses fatores agora, tá, Suzy? Primeiro, para você começar uma campanha de tráfego pago, tem alguns pontos que são relevantes, como você precisa ter uma sustentabilidade financeira para fazer esse tipo de investimento, porque hoje já não é mais algo tão barato, é algo que exige, demora um tempo para rodar, funcionar bem, depois a gente aprofunda um pouco com números de mercado. Segundo, você precisa ter um produto já validado, não adianta, Suzy, criei um produto do zero, ninguém ainda usou, não tenho prova social referente a isso, quero trabalhar com tráfego, quero colocar isso na internet. Não é o melhor canal. Você precisa validar isso primeiro, precisa ter prova social, precisa ter toda uma estrutura para depois trabalhar isso bem feito. E para o tráfego pago funcionar, você precisa ter um mínimo de estrutura online. O que eu quero dizer com uma estrutura online? Eu quero dizer um site que seja bom, que seja responsivo. Eu quero dizer uma rede social com conteúdo atualizado, sendo produzido constantemente para você interagir com esses seguidores. Eu quero dizer que você precisa ter um fluxo de atendimento no seu WhatsApp. Porque se nada disso estiver bem estruturado, não adianta investir em tráfego, entende? Por que eu vou pagar para o Google mostrar o meu site com mais frequência, só que o meu site demora 20 segundos para carregar? Por que eu vou pagar para o Instagram divulgar o meu anúncio, só que no meu perfil eu tenho 3 posts de 2021 com uma identidade visual diferente da que eu tenho hoje? É queimar dinheiro. Ou investimos em tráfego pago, chegou o lead, chegou uma pessoa mandando mensagem no WhatsApp, eu demoro 2 horas e meia para responder, demoro 2 dias para responder. Então, essa estrutura, essa base online, ela já precisa estar montada para que o tráfego pago venha como um outdoor digital, né? Retomando da analogia que a gente fez há pouco, para que ele surta efeito, para que ele funcione. Tá? E um outro fator também que deve ser levado em consideração hoje é a questão da competitividade dentro desse mercado. A gente estava estudando, levantando alguns números, algumas informações, trazendo dados de 2018, por exemplo, período pré-pandemia. No Brasil, foram investidos cerca de 4,2 bilhões de dólares em anúncios em 2018. A expectativa para 2025 é que a gente bata um número de mais de 10 bilhões de dólares investidos em mídias online. Ou seja, é um mercado que vem crescendo muito. A gente tem cada vez mais competidores, cada vez mais empresas investindo online, disputando a nossa atenção, né, nesse tempo que a gente está ali disponível, e, consequentemente, isso encarece
né? O custo acaba sendo mais caro. Então não é algo mais simples de ser feito. Não é algo que devo sair apertando botões e colocando para rodar essas campanhas. Então, se você está começando um negócio do zero agora, está apertado de dinheiro, nada impede de bater um papo com a gente para a gente dar esse direcional, mas muito provavelmente talvez não seja o melhor caminho para se iniciar. Talvez existam etapas que precisam ser realizadas anteriormente para daí o tráfego pago funcionar bem, por exemplo. Consegui esclarecer, Suzy? Com certeza. Sabe aquela história? Quando você... Faremos um bolo. O que precisa? De farinha, de ovo, de leite, mais um monte de coisas. Não precisa? É tudo por etapa. Se você pular uma etapa, você vai gastar dinheiro. Aí você vai falar, nossa, não tive resultado. Então, considere determinadas ações como um investimento. Aí você terá um resultado excelente. Tudo com calma, bem analisado, programado, planejado, que é o que o Tiago e o Renan fazem. Eles têm esse cuidado maravilhoso com todos nós, né? Porque pelos comentários aqui eu preciso resolver minha vida rapidinho. Entendeu? Porque senão já viu, né? Boa. Agora, Tiago, vamos lá. Vamos lá. Como que você encara a parceria entre podcast e marketing digital? A parceria entre podcast e marketing digital. Uma coisa que eu não falei aqui antes, mas eu trabalho muito com uma metodologia que chama de Growth. Essa metodologia a gente sempre olha para todos os canais e vê aonde tem mais crescimento, aonde a sua empresa vai crescer mais. E o podcast já foi comprovado que para empresas é um dos melhores canais para conseguir converter também. Prestou atenção no que ele está falando? Não combinei, ele não Não sabia foi dessa combinado, pergunta. exato. Não. Por favor, repita. Podcast é um dos melhores canais para empresas que querem crescer mesmo. Você ganhou uns 1000 pontos comigo agora, Thiago. Não, e as pessoas não... Thiago, agora, brincadeiras à parte, gente, mas as pessoas têm que enxergar isso num todo, porque é essa a dificuldade, Sim, né? sim. Elas não têm a visão que vocês têm. A gente tem vários pensamentos assim, porque o que eu estou querendo trazer, por que o podcast é relevante, né? Tem uma vertente do marketing que chama Founders Lead Growth, que é o fundador leva ao crescimento na sua empresa. Isso está acontecendo já com o dono da CIMED, que a gente já vê. A gente vê com os donos da G4, a gente vê com até o próprio dono da NVIDIA, hoje em dia, que ele também já é influente. O Elon Musk também é esse tipo de pessoa, onde o próprio fundador leva o crescimento da empresa nas costas, vamos colocar assim. Mas né? E aí, por causa do podcast, é onde ele mostra as opiniões, onde ele fala a empresa dele, onde outras pessoas vão falar, eu acredito no que esse cara está falando e realmente talvez é uma coisa que faça sentido para mim, de fato. Então, o podcast hoje em dia é um dos melhores canais também, mas aonde que existe podcast, gente? Não é na TV tradicional, é na internet. Então, o marketing digital, ele existe exatamente para potencializar esse canal. A gente não pode pensar que, não, vou fazer só podcast, mas e aí? Vai colocar onde? Não vai colocar na internet? Não vai colocar no teu Instagram? Não vai potencializar esse número de pessoas que estão vendo hoje? A gente tem casos na base aqui que a gente já potencializou canais, tanto canais de cortes de podcast, quanto canais inteiros de podcast, assim. E assim, é absurdo alguns números que a gente chegava ali, a gente não acreditava mesmo. Porque era um canal super iniciante, que eles estavam começando, e fala de esportes. Uma coisa que pra mim não é muito a minha praia, mas tem números absurdos ali. Sim, eu imagino. Então, a gente vê que marketing digital e o podcast hoje podem tanto fazer sentido, devem fazer sentido, quanto podem liderar o crescimento de algumas empresas. Perfeito. Agora, a última perguntinha para ambos. Passa rápido o tempo. Já né? deu tempo. Quando você imagina, passaram-se já Caramba. o nosso tempo, né? Então, o Renan, você já deu uma prévia aí de como seguir um caminho legal. Tem que ter um site, tem que fazer dessa forma, tem que fazer assim, assim, assim. E nada impede das pessoas procurarem vocês para que vocês orientem. Seria mais ou menos isso? Como que seria o trabalho de vocês com esta pessoa, com a empresa, com o produto, enfim? Seria isso, Suzy, porque cada empresa tem peculiaridades, tem especificidades, tem características diferentes, né? Então a gente precisa entender todo o contexto para, em cima desse contexto,
pensar a melhor estratégia para trabalhar com ele digitalmente. Eu vou trazer um exemplo que a gente estava debatendo vindo para cá. Você pega um escritório de contabilidade, por exemplo, pegar uma cidade pequena aqui do nosso interior, Salto. Você conhece Salto? Você que não é daqui? Não Fica conheço. perto de Itu. É uma cidade, enfim, está em crescimento, mas... Ok, um escritório de contabilidade localizado em Salto. A estratégia digital que a gente vai trabalhar para eles é diferente de um escritório de contabilidade localizado no centro de São Paulo, por exemplo. Sim. Onde a gente tem perfis de empresas de clientes diferentes, onde a gente tem uma competitividade muito maior, onde a gente precisa ter uma estrutura online mais robusta. Né? Muitas vezes o valor que esse cara vai investir é diferente do que o cara de São Paulo vai investir. Então a ideia é justamente essa, a gente bater esse papo, entender o contexto, entender o cenário da empresa, para que aí em cima disso a gente monte a estratégia mais assertiva visando os objetivos que ele tem. Gente, o telefone deles está aqui, que vocês veem aí. Pega esse contato, guarda bonitinho, ficará um tempo aqui para que você anote. Corre lá, nem precisa correr, gente. Né? Facinho, tá com o celular na mão, Tá com tira. tempo? Né? Tá com Tem tempo? Pega o telefone deles, entre em contato, tire as suas dúvidas, porque aí você conseguirá ter um serviço de qualidade. Esquece, eu não estou aqui mencionando valores, tá? Eu estou preocupada com o teu resultado. Como eu sempre digo para vocês, eu trago no programa o que eu acredito. O que eu não acredito, eu não trago. Vocês podem ter certeza disso. Então, já deixei o telefone aqui para vocês. Suzy. Tiago, eu estou muito contente da sua presença aqui conosco, Eu também, entendeu? obrigado. Espero tê-los novamente aqui para contar mais histórias, a mostrar caminhos e tudo que você pode fazer. Né? Combinado, vamos sim, eu quero também. Gostei bastante já. Então, tá bom, Renan. Obrigada, querido, aqui pela presença, pelas explicações que são fáceis de entender. Eu acho que é isso que as pessoas precisam, entender. Eu que agradeço pelo convite, Suzy, reforçando o que o Thiago comentou. O Thiago veio de longe, inclusive, né? Ele estava muito animado para vir aqui. E Que espero bom. que a gente tenha Sim, conseguido desmistificar, esclarecer um pouquinho Lógico. mais sobre esse nosso universo, sobre o que a gente atua. Se porventura alguém ficou com alguma dúvida, não tenha ficado com alguma pulguinha atrás da orelha, como você falou, entre em contato com a gente que a gente esclarece. A gente está aqui para educar, para informar e contribuir com relação ao que a gente faz. querido. Eu que agradeço, Suzy. Vamos para a próxima. Viu que facinho? Agora você vai ficar aí perdendo tempo? Entre em contato. Pega o telefone, liga para eles, tire as suas dúvidas, faça um investimento no qual você tem 100% de certeza que terá um retorno. Não importa, sabe? Às vezes as pessoas... mas estou criando situações hipotéticas. Você acha pouco você investir no Instagram R$100 sem ter retorno? Eu acho uma fortuna. Eu acho. Não me trouxe retorno? Não é bom. Então, dicas aqui para vocês sempre. Agradeço demais a presença de vocês aqui conosco e até a próxima.